Olá, pessoal. Então, vamos dar prosseguimento a mais uma atividade, né? E hoje o objetivo é desenvolver o diagrama euclidiano no Excel, para poder encontrar várias frações não equivalentes, mas frações aproximadas, né? Isso é ideal quando você tem um passo helicoidal que o número é primo ou ímpar, ou um valor com casas decimais. No outro caso, é muito trabalhoso utilizar, mas querendo fazer, o método é bem seguro, que ela te dá vários. Se você tiver um número primo grande, ele reduz para um número primo pequeno, com aproximação, e aí você pode trabalhar aproximação, caso você queira ter algo mais preciso, né? Então, o procedimento é esse. O método euclidiano, que é muito conhecido como máximo divisor comum, o MDC, né? Então, tem os processos, que vou ter aqui só para a gente relembrar ele, né? E aí, nós vamos utilizar praticamente só esse quadro, isso quando é escrevendo no papel, fazendo dessa maneira. Mas no Excel, nós vamos suprimir algumas coisas, que não tem muita necessidade de fazer isso. E essas informações aí, eu peguei desse site aqui, ó, Clube da Matemática de OBMMP. Então, quem quiser visitar mais coisas, é só seguir esse site aí. Ok? Vamos lá. Lembrando que para a gente utilizar, o ideal é que você copie essa tabelinha aqui, essa planilha, né? Planilha, ou digite ela para o nosso projetozinho, nossa planilha que vamos desenvolver agora, né? Porque aqui você vai necessitar ou não, né? Então fica a critério de vocês. Então, ali vou só explicar só mesmo a utilização do método, né? Mas você precisa dessas informações para trabalhar o método, né? Lembra que quando você pega um número lá, um número ímpar ou um número um pouco diferente, você vai encontrar o que eu expliquei para vocês anteriormente, né? Então, no nosso caso, eu vou abandonar um pouquinho essa etapa para mostrar para vocês, né? E vou ter uma outra fração que vai ser o método que eu vou explicar agora, né? Então, espero que todos vocês tenham digitado a planilhazinha, ou agora ou depois, para prosseguir. Então, você pode digitar dessa maneira ou outras maneiras que vocês acharem interessante. Mas o ideal, a minha maneira que eu achei foi essa, né? Então, aqui, o procedimento, como nós vimos lá na explicação, quando eu estava explicando ela, método manual, né? Se eu quero por aqui, eu apaguei, né? Tá aqui, pronto. Então, lá no método que eu expliquei, lá no manual, então, os procedimentos é o mesmo dela, né? Só que ali nós vamos explicar de uma maneira um pouco diferente, que nós vamos usar os comandos do Excel, né? Esse aqui é da maneira que eu expliquei lá na parte para fazer no papel. Então é interessante que você tenha sempre um resultado, aquela coisa. Modifiquei um pouquinho, né? Vamos trabalhar assim. Só lembrando, né, que é outro preciso do passo helicoidal, da referência do passo do parafuso e a constante do divisor, né? Que é 440, e só que a novidade é que eu vou usar aqui, ó, inteiro, vamos pegar A dividido por B, né? Eu vou chamar isso aqui de A e isso aqui por B. E vou ter um quociente que eu vou chamar de Q, e o resto vai ser chamado aqui de mod, né? Então, para me calcular, vou precisar de usar essa função. Existe uma função também div, mas não gosto de utilizar muito esse. Olá, pessoal.
Continuando aqui, vou pegar o pH, faço ele cuidar daqui, está próximo da gente. E a relação de dividir o passo do parafuso, eu pego daqui. Gente, no Excel existem duas funções básicas. Uma eu chamo de inteiro, o outro módulo. O inteiro vai dar a parte inteira de qualquer elemento que eu coloco aqui. E o módulo vai dar o resto dessa divisão. Eu vou dividir isso por isso e vai dar o resto. Então vamos lá. Então, igual a inteiro de quem? Inteiro de quem? E esse elemento aqui, dividido por isso. Então, ele vai me dividir e vai dar só a parte inteira que me interessa agora, né? Então, vamos nessa parte de baixo aqui. Então, vou pegar o que? Apenas. Existe a função chamada mod, que a sintaxe dela é essa, né? Número, 2 pontos, divisor. Então, vou pegar esse valor, ponto e vírgula, por esse valor aqui, F7. Então, dividindo esse por esse, quociente é 4 e o resto é 151. O que fazer as próximas? Então, você está dividindo o anterior. Estou pegando esse dividindo o anterior. Então, existe a função copy. Vou pegar aqui, selecionar os dois. Quando chegar nessa cruzinha aqui, sinalzinho de mais, eu vou e copio toda a minha forma. Então, esse é o valor que eu tenho. Então, como nós estávamos falando do diagrama, então aqui praticamente é o diagrama. Só que no diagrama para contar MDC, a maioria dos valores tem que ser número inteiro. Para nós é o seguinte, para utilizar o diagrama tem que ser um número primo ou números fracionados, porque senão não adianta a gente utilizar essa. A função dela, mais uma vez, eu vou encontrar várias frações equivalentes. Então, se eu pegar um número primo, então ela vai pegar esses valores aqui em cima e vai transformar em um número inteiro em uma fração aproximada ou equivalente, né? Okay? Então, o próximo passo, vamos organizar o que eu quero. Então, sempre eu estou, a partir de agora, eu vou falar, esses números aqui em cima podem atrapalhar na hora da explicação ou também na hora que você estiver montando. Então, a partir do número 2, eu estou colocando a letra. Estou colocando letra para facilitar o nosso trabalho. Porque simplesmente o seguinte, que eu vou começar a trabalhar mesmo é a partir do que, chamando de que, isso aqui de que, né? Para mim interessante, que posso variar e me atrapalhar em algum valor desse. Né? Então, gente, sempre aqui onde vai ter o nosso Q, né? Então, o primeiro aqui vai ser o quê? Então, para poder facilitar a minha vida aqui, ó, vai ser 1. E esse aqui, ó, o primeiro foi o nosso que nós encontramos aqui em cima. Então, vai ser igual a quem? Vai ser igual a esse valor aqui. Esse valor. Então, prosseguindo aqui, e o 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, então vai seguir, eu vou copiar todos. Até o 8, e aqui estou usando ele como agir. Então, nós estamos, a partir desse momento, eu estou abandonando esse diagrama, né? E vamos partir agora para o que nós estamos querendo, é encontrar uma fração que seja aproximada, equivalente, alguma coisa assim. Então, para isso,
Então, esse primeiro valorzinho aqui, que coloquei aqui, ó, a primeira coisa aqui vai ser o quê? Vai ser esse mesmo aqui, ó. Sempre vai ser 0 e 1. Sempre. Sempre. Nessa parte, nesse elemento aqui amarelo, sempre vai ser 1. Sempre. Sempre. Aí o denominador aqui, ó, vai ser o valor que você vai encontrar nessa célula. O valor que você vai encontrar nessa célula. Esses valores aqui. O que é assim? Então, a pessoa, não sei se foi Euclides, que desenvolveu isso há 300 anos antes de Cristo, né? Então, é saber o seguinte, sempre para poder funcionar, eu tenho que colocar 0 e 1. 0 e 1. Então, eu estou só dividindo ela em 3 etapas de cálculo. Essa foi a primeira. Essa foi a primeira. Né? Agora, estou partindo para a segunda. E depois vou partir para a terceira etapa. Então, vamos nós. Então, como é que funciona ela aqui? Ó? Então, só ter um cuidado no início para não haver equívoco. Então, o que foi que eu fiz? Peguei o 0 e 1 e peguei o 1 quarto. 0 e 1 e 1 e o valor que tiver aqui. O valor que tiver aqui, ok? Então vamos nós. Então, essa célula que estou chamando ela de, que estou chamando aqui de N e D, para começar a trabalhar com o numerador e denominador, estou chamando ela de N1. Ela N1, aqui a forma, então eu digo que N1 ela é igual a quem? A N0, que eu estou chamando ela aqui 0, né? O N0, vezes quem? Q, A. Q de A. Então, é esse elemento aqui. Mais quem? Mais, vou chamar isso aqui de N. Eu chamei esse de N0, estou chamando esse de N. Então, aqui, N1 é igual a N0 vezes Q1 mais esse valor aqui, que deu 1. Que 1 vezes 1 é 1. 1 mais 0 é igual a 1. Aqui embaixo, na parte que eu estou chamando de denominador, eu estou chamando de D. Então, e esse é o D1, ó, o D1, ele é igual a quem? Ao D0, que é esse elemento aqui, D0, que multiplica quem? QA. Estou chamando ele de QA, esse valor. Então, ter cuidado, porque ele aqui já baixei, então eu vou utilizar essa parte do alfabeto aqui, ó. Então, mais quem? Mais quem? Mais esse elemento aqui que eu estou chamando dele de D. Né? Estou chamando de D. Ok? Então, foi sim. Então, procedimento aqui agora, eu não vou fazer ao longo dele. Vou selecionar os dois aqui. Sinalzinho de cópia e vou levar até aqui. Mas ainda. Pronto. Ok, gente? Então, o que interessa agora para a gente são esses valores aqui, ó. Então, o ideal é pegar do A até o G. Sempre o primeiro aqui, sempre não dá uma resposta boa para nós, né? Mas vamos nós aqui. Então, prosseguindo aqui, eu poderia me pegar aqui de cima, né? O pH, quem é o nosso pH? O pH é esse que está nessa célula aqui. Quem é? Eu não sei, mas eu sei que o que eu colocar lá vai repetir aqui. E o nosso passo
vezes eu estou pegando aqui. Poderia muito bem digitar, mas já que você tem digitado, só copia que é melhor. Então, aqui eu coloquei os dados, tá, para facilitar a terceira etapa. A terceira etapa é que aonde eu vou fazer a minha escolha de essas frações aqui. Ó. Então, cada fração dessa não é uma fração equivalente. A fração aproximada, que eu peguei o valor, era decimal, né? Decimal, e ela transformou todos em números inteiros. Se tiver alguma fração aqui, ó, pode eliminar porque não serve. Né? O objetivo aqui é transformar qualquer valor do pH em uma fração aproximada. Então, vamos no nosso primeiro aqui. Eu estou chamando aqui de I. Quem é? É o I, né? Que seria o I, né? Então, dividido pelo pH. Então, vou encontrar 0,4. Por que isso aqui é, cara? Porque algumas pessoas, frasadores, utilizam esse valor, o 240, no caso aqui, o pH do fuso vezes a constante divisor pelo pH, outros pegam o pH e dividem por isso aqui. Então, cada um tem critério de cada um. Aqui vai ser. Então, o que eu vou fazer vai ser esse elemento. Para quê? Para me visualizar, não estar olhando para lá, para cá, estou olhando para cá, não, estou olhando sempre para cá, porque que vai me dar essa minha resposta. Então, o primeiro aqui vai ser a relação que eu estou calculando, né, 1. Eu vou pegar esse elemento aqui, ó, do numerador, denominador, o primeiro elemento, ó, primeiro. E vou dividir ele pelo denominador. Só isso. Embaixo vai ser um pouquinho diferente. Eu vou pegar o nosso aqui, ó, essa relação aqui, eu poderia ter feito até ali já, né? Dividido por isso aqui, ó. 1.200. Vamos fazer aqui, ó. Então, vou apagar ele aqui. Vou dizer que ele é igual a quem? A esse valor aqui, dividido por esse aqui. Então, usei a mesma forma para dizer que já mudei alguma coisa aqui. Mas é a mesma coisa que qualquer. Mas aqui não. Aqui já é diferente. Ok? Então, só que tem um detalhe, que esse primeiro aqui, eu quero, ao longo da minha temporal aqui, ela faça a divisão. Então, perceba que tem vários valores na hora da divisão aqui, numerador para denominador. Já esse aqui, eu devo ter cuidado de que eu estou pegando esse valor aqui, ó. Estou pegando esse valor. Esse valor aqui. Então, eu vou ter que botar um cifrão aqui. Por quê? Porque se eu não colocar esse cifrão, no momento que eu começar a deslocar, ele vai variar, ela vai começar a andar entre as colunas. Então, ela não pode andar aquele valor. Ok? Ela não pode andar. Então, observe. Dá dois cliques nela, ela está apontando para ela lá. Pegou esse e esse está dividindo. Então, está bonito. Então, vamos lá, né? Então, seleciona aqui e vai até o final. Até claro, eu poderia ter feito ela, as duas. Poderia, sem nenhum problema. Só estou fazendo aqui para ter o cuidado de ela não extrapolar aqui dali. Estou fazendo de uma forma para poder você entender melhor. Então, perceba aqui. Esses daqui, ó, então, o ideal é o seguinte, ó, é você tem vírgula, então, abrir mais um pouquinho a célula aqui, para ver se tem mais uma vírgula. Tem. Abre mais um pouquinho, então sabe que abre mais um pouquinho, e mais um pouco,
e mais um pouco. Então, o que me aproximou mais aqui foi a letrinha E, 2,25. 2,25 foi o que aproximou mais do meu passo, do que eu quero fazer, do cálculo. Mas vamos ver o seguinte, qual desses valores que eu vou escolher para poder montar o trem de engrenagem? Começando por esse. Qual deles? 1/5 deu o quê? 1.200. A diferença meio é grande, né? Vou até fazer aqui a diferença, né? Vamos fazer a diferença, né? Então, esse aqui é igual a quem? É igual ao passo que eu quero fazer, menos esse aqui. 88. Vou só amarrar aqui a coluna para não variar no temporal. Vamos lá aqui. Como fixei ela aqui, ó, está fixada no E. O outro ela tem que variar, né? Então ela tem que variar pegando esses valores aqui. Fazer a diferença. Então perceba que aqui essa deu positivo, essa deu negativo, a variação, essa deu de variação de 1, menos 8. Então, a escolha também, eu posso escolher também a variação, né? Aqui ela variou a unidade em 1 milímetro, que passa aqui seria 1 metro, 1,1 m. Poder pegar isso aqui, ó. Só que aqui perceba que ela está me dando aqui um valor primitivo e 88. Né? Poderia até pegar, né? E o outro, que deu 0,1 só a diferença, 27 sobre 125. Poderia até pegar esse aqui também, ó, que a diferença é de 0,4 de milésimo. Mas o valor dele está grande, e aí poderia pegar esse aqui, que é semelhante à letra E. Então, desses valores que, para escolher, você pode escolher qualquer um, fica a critério de você, desde que facilite sua vida. A sugestão é o seguinte, pegue um valor que possa você fatorar o numerador e o denominador. 27 eu posso fatorar? Posso. 125 eu posso fatorar? Posso. Eu poderia pegar um 2 nono? Não é muito aconselhável, porque a diferença é de 31. Até poderia, né? 8,37, desde que eu tivesse uma roda dentada lá 37, e 37 é um outro número, é um número primo, né? E o 8 poderia dividir. Se eu tiver uma roda dentada de 7, posso fazer esse elemento aqui. Mas vamos pegar esse 27, 125, que a diferença é de 11 centésimos de um décimo, né? Então, 27, 125. Então, vou pegar 27, eu vou colocar aqui. Eu falei para você que aparece aqui, que ela está fazendo o cálculo. 27, 125. Então, como foi a menor roda que ela me deu? Vou só aumentar um pouquinho aqui, para visualizar melhor. Então, não posso usar com duas, porque não coincidiu ninguém aqui. Ó. Se eu tivesse uma 28, 29,3 quebrado, mas nada me deu para me fazer. Então, eu tenho que fazer o quê? Utilizando duas rodas dentárias. Mas, se eu tivesse uma roda com esses valores, que é meio difícil, né? Eu poderia fazer. Então, qual é o nosso procedimento aqui? O procedimento é pegar o 27 e fatorar por 3, por 3, por 3, e o 125 também. Então, peguei, fatorei ele, ó, e fatorei ele também aqui. 27 sobre 125. Mas pegar aqui, todo 3, 3, 3, 5, 5, 5. Falou que não posso colocar as aulas. Nessa explicação anterior, eu não posso utilizar, né, esses
valor repetido, porque não adianta nada, porque vou ter sempre isso aqui. Então, vamos pro primeiro caso, é o seguinte. Fazer a distribuição, a feita a distribuição. Eu só tenho 3 fatores, 4 com 1, que me interessa por enquanto, tem 3, 3, 5. Por que aqui? Mas vamos verificar se eu posso eliminar um deles. Vou pegar esse e multiplicar por esse. 3 vezes 3 dá quanto? Dá 9. Se ele deu 9, aqui eu tenho. Aí eu pego 5 vezes 5 dá 25. Então, aqui vai dar o quê? Eu não tenho mais esse valor, que é o atribuir, para poder dar 27 sobre 125. Então, a fração que eu tenho aqui é 9,25, 3 quintos. Então, vamos, 9,25, vamos lá, botar lá, 9, 25, e aqui vai ser 3 quintos. Como que ela fica? Deu 27 a 35, beleza. Aí é o seguinte, vamos observar o que foi que ela colocou para a gente. Gente, ela só me deu 2 opções aqui, que uma é viável e a outra não é viável. Quem? A 9 sobre 25. Então aqui não tem para onde correr, que vai ser uma engrenagem 36%. E a outra? A outra tem mais opções, ó. Então, eu posso pegar essa aqui, ó. Então, eles aconselham sempre pegar valores maiores. Eu posso pegar 48, 80, 36, 60, 24, 40. Mas eles aconselham sempre a sua escolha sempre o valor maior, desde que você não tenha outras opções. Tá? Então, aqui, 72, 120. Ou poderia pegar 48, 80. Vou pegar 48 e 80. Então, analisando, perceba que 0,22 e fiz aquela mesma operaçãozinha lá. Peguei 240, estou dividindo por esse valor aqui, ó. Então, o valor que eu encontrei, ó, que eu vou fazer aqui, ó, que o calculado que eu vou utilizar vai ser esse aqui. Porque juntando 36, 80, alguma coisa aqui, então vai encontrar aqui dali. Monte Carlo eu não tenho 48, 80. Eu tenho 36, 72, 120. 72, 120. Alterou alguma coisa aqui, ó? Não. Continua meu pH igual que ali. Mas eu não tenho ela lá. O segundo caso aqui, eu tenho uma 2440. Ah, só tem 2440. 24, 40. Eu estou variando aqui para perceber que qualquer uma dessas que eu pegar, olha, opa, se ele cuidar, não, alterou. Eu posso usar 24, 40 lá, sem nenhum mistério. Então, eu tenho essa variação aqui, né? na parte da segunda roda dentada, aí eu posso utilizar 36, 60, 48 ou 72, 78 só. A não ser que você tenha uma roda dentada de 160. Gente, aí você vai acrescentar uma ou duas intermediárias para poder mudar o sentido da placa lá que estiver girando. Se o ângulo de inclinação é para a direita ou para a esquerda, aí você vai ter que colocar uma intermediária ou duas intermediárias. No caso aqui só tem uma intermediária. No caso aqui, ele botou embaixo ou em cima. Né? Ok, gente? Então, vamos ficar por aqui, né? E até o próximo cálculo. Aí, espero que vocês tenham entendido o método euclidiano. Né? Que só o ideal para você utilizar quando o número for
parcial equilibrado for um número primo ou ele for um número decimal. Ou pode ser qualquer outro valor também, desde que ele não seja aqui zero. Vamos pegar só, por exemplo, 1.200. Não é viável você pegar 1.200, como para 1.200. Aqui, aqui, ó. Deu um erro. 30.000. 30.000. Deu um erro. Então, se você vai pegar algum valor desse, acrescente, sei lá, dois números. Entendeu? Então, acrescente o decimal que você tem mais alguma opção, né? Ok? Então, até a próxima.